Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, as leituras que nós escutamos hoje, principalmente o Evangelho, nos colocam diante daquele horizonte belo e desafiador proposto por Jesus neste grande sermão que começamos a escutar no domingo passado, escutamos mais um trecho hoje e vamos concluir no domingo que vem, no Evangelho de Lucas, chamado Sermão da Planície. E este discurso de Jesus nos apresenta algumas daquelas que nós podemos chamar exigências que Jesus faz para quem se dispõe a ser seu discípulo, sua discípula. É um caminho desafiador, é verdade, mas, como diz a canção que cantaremos na comunhão, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. A vida é sempre mais do que nós podemos imaginar, mais do que aquilo que nós podemos viver. A vida é sempre mais. E é este o grande desafio que o Senhor nos apresenta hoje. Ele nos recorda este passo a mais, este algo a mais que nós somos chamados a viver. Todos nós enfrentaremos obstáculos, todos nós enfrentaremos problemas, todos nós nutrimos no nosso coração amor e ódio, mas o mais importante é a resposta ou a capacidade de responder diferente àquilo que as pessoas fazem conosco. Este é o grande desafio. Jesus diz: se alguém te der um tapa, não revide com outro tapa, ofereça outra face. É o que Jesus vai fazer depois, quando ele estiver diante dos soldados romanos no seu julgamento, sem mais nem menos, um deles vai dar uma bofetada na cara de Jesus. Jesus não fica calado, mas ele dá uma resposta diferente. Vocês lembram? Se eu falei bem, por que me bates? Se eu falei mal, por que me repreendes? Algo assim ele diz. Então, não significa que nós temos que ficar calados diante das injustiças, mas nós não podemos responder às injustiças com outra injustiça. Essa capacidade de responder diferente é o que Jesus nos ajuda a pensar e a rezar hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o caminho de Jesus é exigente, mas não é impossível. Se Ele nos pede algo, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de fazer este algo que Ele nos pede. E o Papa Francisco, comentando sobre o Evangelho de hoje, diz assim: lembremo-nos de que quando o Senhor pede algo, Ele o quer oferecer. O Senhor nunca nos pede algo que não nos dê primeiro. Quando Ele me diz para amar os inimigos, quer me dar a capacidade de o fazer. Sem esta capacidade não conseguiríamos, mas Ele nos diz: amai o inimigo, e dá-nos a capacidade de amar. Hoje Jesus fala de alguns desses desafios importantes e complexos. O desafio de amar, de perdoar, de ser misericordioso. Humanamente falando, queremos colocar a nossa medida, o jeito de amar, de perdoar, de ser misericordioso. Temos a nossa medida para essas coisas, mas Jesus nos convida a um passo a mais, algo além. Na escola da vida, nós aprendemos, por exemplo, que para medir a temperatura, aqui no Brasil nós usamos a escala Celsius. Outros lugares usam uma outra escala, chamada Fahrenheit. Para saber a magnitude de um terremoto, a gente escuta nas notícias da internet, da televisão, tal terremoto foi de magnitude tal na escala Richter. Na escola de Jesus, hoje Ele nos apresenta
a escala de amar, a escala de perdoar, a escala da misericórdia. E qual é a escala de Jesus? Santo Agostinho diz: a medida de amar é amar sem medida. Nós podemos complementar o que Santo Agostinho disse, escreveu e falar assim: a medida de perdoar é perdoar sem medida. A medida de ser misericordioso é ser misericordioso sem medida. A escala de Jesus é uma escala sem medida, sem limites. E lá no versículo 38, no último versículo do Evangelho, vamos ler juntos, ele nos fala dessa sua medida. Olha que bonitas e profundas as palavras de Jesus. Vamos ler juntos. Dai, como é que começa aí? Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Olha que profundo isso, né? Uma medida calcada, sacudida, transbordante. Ou seja, é uma medida vigorosa, uma medida forte, né? Por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa, às vezes mais idosa, que faz tempo que a gente não veja, não, fulano está sacudido. Quer dizer, ele está com todo vigor. Então, essa é a medida que Jesus nos apresenta, uma medida calcada, sacudida, transbordante. É algo que nos revigora, que nos transforma, mas que é ao mesmo tempo desafiante, porque nós somos humanos. E como eu disse, nós cultivamos no nosso coração todos esses sentimentos. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim: eu não guardo rancor de ninguém, eu guardo nomes. E tem muita gente que é assim, vai nutrindo essa raiva, esse rancor, esse ódio no coração. E se essas coisas são prejudiciais para nós, tudo que é em excesso faz mal, também o ódio acumulado faz mal. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, a água parada da dengue, a gente escuta a todo momento, a gente pode dizer ódio acumulado, raiva acumulado, ressentimento acumulado. É prejudicial para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso corpo também. Então Jesus nos convida hoje a sermos capazes de perceber todas essas coisas, redescobrir que nós precisamos amar e ser amados, perdoar e ser perdoados. Todos temos amigos, todos temos inimigos, sentimos amor, sentimos ódio. Por isso é complexo seguir essa medida desmedida de que fala Jesus de Nazaré. E ele continua: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Infelizmente a gente constata que a gente tem uma grande dificuldade em viver essa proposta do Evangelho, porque nós estamos constantemente julgando. Nós julgamos pelas aparências, nós condenamos as pessoas com o nosso olhar. Muitas vezes nós também condenamos as pessoas, nós as rotulamos. E sobre o perdão, então, como é difícil pedir, como é difícil dar o perdão para alguém. Mas nós precisamos ter a coragem de dar esse passo a mais que Jesus nos convida. Se nós formos olhar apenas pelo lado humano, seria impossível, mas nós não estamos sozinhos. Jesus não nos pede algo que não damos conta de fazer. E como é que a gente vai começar? Com pequenos gestos. E, sobretudo, aprendendo a rezar. É muito impressionante o testemunho de João Paulo II, que ao ser baleado, depois de ser curado,
restabelecida a sua saúde, uma das primeiras coisas que ele faz é ir à cadeia, não só para visitar aquele que tentou tirar a sua vida, mas para abraçar e perdoar. Que desafiante, que coragem. Esse é o desafio de Jesus, que ele mesmo vive. Na cruz ele vai falar: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Pequenos passos nos ajudam a dar outros pequenos passos. São Paulo, na segunda leitura, diz que nós somos chamados a refletir a imagem do homem celeste. Este homem celeste é Jesus Cristo, que se reflete através das nossas palavras, das nossas ações. A cada dia da nossa vida, nós damos um passo a mais para chegarmos perto de sermos semelhantes a Jesus. Essa é a esperança que nós temos. Eu queria concluir com uma historinha que eu recebi outro dia de uma senhora que está sempre aqui nas celebrações, e de vez em quando ela me presenteia com algumas historinhas, de vez em quando eu as conto aqui. Viva como as flores. Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes. Sinto ódio das que são mentirosas, sofro com as que caluniam. Pois viva como as flores, advertiu o mestre. O discípulo perguntou: como é viver como as flores? O mestre, apontando para as flores, disse: repare nestas flores. Elas nascem no esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo que você se angustie com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimentos. Exercitar, pois, a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim e elas virão até você. E Jesus nos inspire e ajude nessa tarefa diária de amar sem medida, de perdoar sem medida, de ser misericordioso sem medida. Que a nossa medida seja sempre a medida de Jesus. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais, sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. E agora nós vamos juntos